Bom, uma boa noite a todos. A alegria imensa estar nessa casa de novo, né? Como você diz, casa irmãzinha lá da nossa lá de Cantagalo. Um abraço de todos de lá para cada um de vocês, né? E hoje a gente trouxe esse tema, né, que muitos oradores já abordaram, né, dessa obra Na Seara do Bem, que é ditada pelo espírito Antônio Carlos Tonini, é o médium Luiz Antônio Ferraz, que trata dos bastidores de uma reunião espírita, né, que vai mostrar para a gente como é o trabalho da espiritualidade durante uma reunião pública como essa que acontece nesse momento. Né? Então a gente trouxe aqui essa obra ilustrada com imagens, né, do estúdio Cena e Ação, mas que a gente incrementou agora com a inteligência artificial, né, que agora é uma ferramenta maravilhosa, né? Acrescentamos outras imagens para a gente entrar dentro mesmo dessa narrativa, né? Então, quando a gente chega numa casa espírita, numa reunião pública, né, a gente imagina, assim, a gente esquece muitas vezes que existe todo um grupo da espiritualidade amiga atuando, trabalhando naquela casa, naquela reunião, desde antes da gente chegar, né? A gente não faz ideia, né, da dimensão do trabalho que é realizado, né? É muito além do que a gente pode ver, né? E aí, então, quando a gente chega na casa espírita, cada um chega, né, com o seu problema, cada um chega com a sua preocupação, né, com a sua dor, com a sua busca. Às vezes nem sabe, né, o que levou exatamente a gente a ir à casa espírita, a gente sabe que foi por alguma razão, parece que muitas vezes a gente é levado, né, assim, para a casa espírita, mas que com certeza alguma coisa, né, alguém inspirou a gente, algum irmão inspirou para que a gente viesse, para que a gente pudesse então receber alguma orientação, ser fortalecido, ser amparado, né? Então, como que começa essa narrativa? Né? O Tonini, que é o autor da obra, quem dita a obra para o médium, ele, quando em vida, ele tinha sido espírita também. Ele foi um trabalhador da doutrina espírita, muito sério, muito engajado. E ele, apesar de saber, né, que a espiritualidade era muito atuante na casa espírita, ele sempre teve o desejo de saber, né, como era esse trabalho, né, do ponto de vista mesmo, ele acompanhar mesmo vendo aquele trabalho. E aí ele teve essa oportunidade de visitar uma casa espírita, né, para acompanhar isso. Quando ele chega na casa espírita, já tem diversos espíritos lá reunidos, tá? A reunião pública ainda não tinha começado, né? Então, vários irmãos, né, em número expressivo lá, confabulando, combinando os trabalhos, né, como seriam naquele dia, né? E aí ele é apresentado para o irmão Joel. O irmão Joel era o líder, né, daquele grupo de espíritos naquela casa. Era o espírito mais elevado de todos e que orientava todo o serviço, né? Então ele vê o Tonini emocionado com a presença dele ali, que quando ele chega, ele observa o ambiente espiritual da casa e ele percebe assim emanações suaves no ar, né? A casa espírita, um ambiente assim simples, mas muito bem cuidado, muito bem caprichado, uma vibração maravilhosa, né? Que isso é constituído não é só pela espiritualidade, mas também pelas pessoas que frequentam a casa, né? Pelo bem que é cultivado ali, pelas preces, pelas orações, né? Pelo trabalho no bem, pelos bons pensamentos, as boas intenções. Isso é que mantém esse ambiente gostoso, né, da casa espírita, que quando a gente entra, a gente sempre sente isso. Não só na casa espírita, mas em qualquer ambiente religioso em que o bem é verdadeiramente cultivado, não é mesmo? Quando a gente entra numa igreja católica, a gente também sente um clima bom. Quando a gente entra numa igreja evangélica, a gente sente um clima bom, né? Isso depende do que é construído ali dentro, né? Então ele fala que a casa espírita é como se fosse um ponto de luz mesmo na Terra, né? Para iluminar as criaturas humanas, né? E que representa um grande, uma grande estrutura de encaminhamento da humanidade para a sua evolução espiritual, né? De esclarecimento, enfim, de
crescimento como ser eterno que nós somos, não é? Então, ele fala que o centro espírita, então, é um educandário, é uma oficina, é uma seara, né? Uma seara porque tem muito trabalho a ser feito, é um educandário porque a gente aprende a se transformar, aprende a dominar as nossas mazelas morais, aprende sobre as verdades eternas, aprende sobre a vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? A nossa destinação, a nossa criação, enfim, tantas coisas, né? E educandário, seara e também oficina, porque é a oficina que a gente desenvolve as nossas potencialidades com o trabalho no bem que a gente realiza, né? E com isso a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Então, o centro espírita é um setor da sociedade importantíssimo, né, para a evolução da humanidade. E aí ele explica, né, que a casa espírita tem 4 setores de serviço. É o setor de vigilância, o setor de enfermagem, o setor de esclarecimento e o setor de comunicação. Né? E ele é apresentado a um irmão chamado Marcos, que é quem vai, né, levá-lo para conhecer todos os setores da casa e explicar como que eles trabalhavam, né, as atividades que eles exerciam lá. Então, começando pelo setor de vigilância, o Tonini observa que ao redor da casa existia como se fosse uma corrente luminosa, né? E ele pergunta o que era aquilo. Aí ele falou, não, isso é um halo de proteção vibratória, né, que protege a casa da invasão daqueles irmãos mais inferiorizados, aqueles irmãos perturbados e também perturbadores, que ainda não estão preparados para receber um auxílio efetivo por parte dos trabalhadores daquela casa. Não é que seja, né, uma coisa de não acolher aqueles irmãos, é que realmente eles não conseguiriam absorver aquele auxílio naquele momento ainda. De outras formas, eles seriam auxiliados, né? E deixa claro, mais uma vez a gente repete, que esse halo é constituído pelas coisas que são construídas naquela casa, de pensamentos, de ações, de trabalho no bem, de intenções puras. Forma essa corrente vibratória. Uma analogia que a gente pode fazer é que a gente aprende que quando a gente faz o evangelho no lar, a Joana de Ângeles nos fala que a gente protege não só a nossa casa, mas um prédio inteiro, se a gente estiver num edifício, uma rua inteira, se a gente estiver, né, numa rua, né, numa casa. Então, quer dizer, você imagina a proteção que tem, a vibração, a luz que não se forma numa casa espírita, né? Até nas reuniões mediúnicas, os espíritos vêm atraídos por como que você chegou até aqui? A gente pergunta, e eles falam, eu vim atraído por essa luz, essa casa tem muita luz, né? É por isso, né? Então, aquelas casas, né, que não têm essa mesma sintonia, digamos assim, de intenções, de sentimentos puros, verdadeiros, de serviço, talvez não tenha essa proteção, né, citada nessa obra, né? Outro trabalho do setor de vigilância é que eles tinham uns certos aparelhos, que são citados aqui, que emitiam descargas vibracionais, justamente também para, digamos, espantar esses irmãos que não estavam preparados para receber o auxílio. Mais uma vez, não é para machucar ou para assim, deixar de acolher aquele irmão, não é para isso, é porque realmente é um processo necessário para que não houvesse perturbação no ambiente e nas outras tarefas da casa. Não seria justo com o trabalho, e aqueles irmãos não estavam desamparados, é que eles não estavam ainda abertos para receber o auxílio de que careciam, né? Então, essa citação desse tipo de aparelho de descarga vibratória, ele não é citado só nessa obra, não. Em obras de André Luiz também isso é citado, por exemplo, na obra Os Mensageiros, que eles estão numa espécie de uma instituição no umbral, né, em que eles recebiam irmãos sofredores para serem atendidos, e naquela zona havia muitos ataques de irmãos, né, querendo invadir aquele local, e aí eles tinham esses recursos para poder impedir que isso acontecesse, né? Então, isso é narrado nessa obra também. Aí eles vão ao setor de enfermagem, né? Lá eles encontram vários indivíduos
vestidos de branco, vestindo uma túnica branca com uma cruz e ânforas, 2 ânforas pequenas. A cruz representa o Cristo, né, e as ânforas a ciência, né, que era feita ali. Quem chefiava esse grupo, né, era o irmão Cornélios, que era médico, tinha sido médico na terra, e os outros que auxiliavam ele tinham sido médicos na terra também, mas ali atuavam numa espécie de serviço de enfermagem mesmo. O irmão Cornélios atuava como médico, que no caso seria médico de nós aqui encarnados mesmo, que todo o trabalho que eles estavam fazendo também era para nós encarnados. O que eles faziam? Manipulavam fluidos, angariavam substâncias, né, da natureza para colocar, né, nas águas fluidificadas, né, eles faziam transfusão de energia, ajudavam no passe e às vezes faziam cirurgias espirituais também, né, na casa espírita ou fora da casa, que o trabalho não se limitava apenas naquele local da reunião pública. Eles saíam também para atender, como a gente vai ver, fora da casa espírita, conforme as solicitações apresentadas pelas pessoas dali. Então, por que ele era médico, ele tinha essa possibilidade? Porque ele conhecia muito mais do que anatomia, fisiologia, farmacologia. Ele tinha virtudes, né? Ele era caridoso, ele tinha amor, ele tinha compreensão, ele tinha tolerância, né? Ele tinha as virtudes que são necessárias para ser médico no plano espiritual, né? E ele também trabalhava sob a orientação desse irmão Joel, que, como a gente falou no começo, era o irmão mais elevado, né, daquele grupo ali. Então, eles atuavam em todos esses setores que eu mencionei, né? A gente vê ela carregando, né, a ânfora, né, que era para certamente ser colocada para ser consumida de alguma forma, provavelmente na água fluidificada, né, na representação da imagem. Também o setor de esclarecimentos. O que se fazia no setor de esclarecimentos? Eram aqueles irmãos que eram encarregados de inspirar a palavra espírita. Então, eles atuavam nos estudos da casa, na palestra pública, nos encontros de mocidade, na evangelização, no acolhimento a quem chegava na casa, no atendimento fraterno, na livraria, na assistência social. Então, os irmãos que trabalhavam nessas áreas, eles não estavam sozinhos, né? Havia sempre um irmão inspirando a boa palavra. Numa simples atendimento numa livraria, né? O indivíduo era inspirado a orientar aquele livro, a falar alguma palavra amiga, alguma coisa que ajudasse a pessoa, né? Imagina no caso da oratória espírita, mais ainda, né? Que é uma tarefa que abrange mais pessoas, né? Então, ninguém estava trabalhando sozinho na casa espírita, né, em termos da palavra, né, no atendimento fraterno, orientando a orientação, né, o que a pessoa deveria dizer, né, que pela intuição, pelo campo intuitivo da telepatia, vamos dizer assim, a pessoa que tem mais ou menos essa faculdade consegue captar, né, e transmitir, por exemplo, tá? E também o setor de comunicação. O setor de comunicação atendia todos os outros setores da casa, né? Então, e ele observa, o Tonini, vários aparelhos, né, que eles estavam organizando para o trabalho. Telas eletromagnéticas, comunicadores, receptores, sensores de vibração com que eles mediam, né, a situação dos espíritos que eram socorridos ali, para saber em que condições aquele irmão se apresentava para receber auxílio. Enfim, então eles iam desenvolvendo essas comunicações entre os ambientes, né, e assim facilitando o trabalho. Da mesma forma, né, que a gente usa aqui o microfone, usa o computador, usa a tela de TV, né, eles também lá se utilizam dessas coisas quando não tem capacidade de atender com o seu potencial ainda de espíritos a tudo isso. A gente sabe que os espíritos mais elevados, eles vão ampliando as sensações, a capacidade de trabalho, né, cada vez mais. Mas não era o caso daqueles irmãos ali, eles ainda precisavam desses recursos, né? Então, o olhar da espiritualidade nas instituições espíritas, né? Então, é falado na obra,
né, que esse trabalho todo, que a gente vai ver mais à frente, muita coisa, ele não é realizado só na casa espírita, né? Ele pergunta se era realizado em todas as casas espíritas. Ele fala em todas as casas espíritas que trabalhem realmente no bem. Que o que interessa para o Cristo é realmente o bem genuíno que é cultivado em qualquer ambiente religioso. Então eles atuam nas casas espíritas, na igreja católica, na igreja evangélica, nos templos budistas, nos templos de Umbanda, nos templos, seja onde for, a espiritualidade amiga está presente e trabalhando. Isso não é privilégio da casa espírita, né? E porque o que faz a casa espírita, né, conforme já dissemos, são as pessoas, é muito mais do que a estrutura física a casa espírita. E normalmente os centros espíritas que são menores, né, eles têm mais coesão de pensamentos, né, porque o que importa não é o tamanho do centro espírita ou o número de frequentadores do centro espírita, mas a qualidade do trabalho que é realizado ali, né? Isso é que é mais visto e mais valorizado pelo plano espiritual, né? E quanto mais aquele grupo cresce em moralidade, né, mais recursos aquele grupo vai ter para trabalhar. Então veja a importância, né, da gente tentar se melhorar cada vez mais, para a gente ter cada vez mais um amparo da espiritualidade nas nossas tarefas, né, mais a presença efetiva nas nossas tarefas. Então iria começar os trabalhos, né? O Tonini veio emocionado porque ele se lembrou dele mesmo, um irmão que foi lá abrir a casa espírita, né, para as pessoas entrarem. E ele mesmo fez isso várias vezes, né? E aí é falado então que cada trabalhador da casa espírita tem a mesma importância, desde aquele que faz a limpeza, que enche os copinhos de água fluidificada, aqueles que aplicam passe, aqueles que falam no púlpito, aqueles que dirigem a reunião, que organizam a biblioteca, que faz atendimento fraterno. Enfim, cada peça, entendeu, é essencial no trabalho espírita. Não existe um trabalho de valor maior na casa espírita, é dito, né? Então isso é muito bonito. Às vezes a gente também, antes de abraçar alguma tarefa, né, a gente fica assim inseguro, com receio de fazer alguma coisa, de não atender as expectativas, né? Mas é falado que a gente não pode ter essa preocupação, né? Se você sentir aquela inclinação e a mínima possibilidade, que você se atire a esse trabalho, porque é trabalhando que você vai se desenvolvendo cada vez mais, né, e se tornando melhor naquela tarefa. Se você não começar de alguma forma, nunca você vai se melhorar, se especializar, né, enfim, se tornar cada vez melhor, né? Então, a casa espírita também é para isso, é para você desenvolver o seu potencial. Não se espera um trabalhador já pronto, né, para começar a tarefa. Se a gente for esperar isso, não tem ninguém para trabalhar, né? Quantos de nós já vêm preparados dessa forma? Nenhum, praticamente, né? Então a gente tem que começar mesmo, e de coração e de alma, de consciência tranquila, sem se preocupar com uma crítica, com observação de um, observação de outro, porque o nosso compromisso é com a gente, com Deus, direto com Deus, não é? Na nossa boa vontade de coração. Então os trabalhos, né, foram iniciados, e aí na entrada da casa espírita, né, existia um grupo de espíritos, em uma espécie de corredor, fazendo a seleção dos espíritos que entravam. Porque muitos espíritos ali, conforme nós dissemos, não eram preparados para receberem socorro ainda, que eram espíritos rebeldes ainda, eram espíritos às vezes orgulhosos, que viam aquela luz e achavam que aquela era a porta do céu e que eram merecedores, né? Enfim, totalmente equivocados, né, na sua percepção. E aí eles faziam, né, tinha uma espécie de corredor luminoso que eles selecionavam os irmãos que iam entrando, né? Então é apenas uma questão de organização. Quando a gente vai no hospital, não é assim, a gente tem até a triagem, né, que a gente chama. Uns vão para o setor de trauma, outros vão para o setor ambulatório de otorrinolaringologia, outro vai para o ambulatório de outra coisa, vai para a ortopedia, enfim, né? Então ali também tinha essa questão, né, de receberem os irmãos e irem direcionando para o setor mais apropriado para a necessidade deles, e alguns
permaneciam do lado de fora, tá? Não que o amparo sempre esteve, sempre está em qualquer lugar do universo, nunca falta amparo para ninguém. Mas se a pessoa, o indivíduo, o espírito não quiser se ajudar, não tem como ele receber ajuda, né? É como o sol brilhando para todo mundo, nas casas, entrando pelas janelas, mas se você fecha a janela, o sol não vai penetrar na sua casa. Então é como se fosse mais ou menos isso, fazendo uma analogia, né? Aí existia um irmão, antes de começar a reunião pública, um irmão é chamado para tocar, né, umas músicas de violão. E como ele canta com coração, ele observa o clima, né, da casa, as pessoas se serenando, os corações se acalmando, e pétalas assim, luminosas começam a descer do alto sobre as pessoas. Né? Porque a música ela tem potencial muito maior do que só escutar uma melodia bonita. A música eleva a gente para o plano espiritual, promove, facilita a conexão nossa com o plano espiritual. E aí a gente consegue perceber melhor o auxílio que a gente está recebendo. Né? Então, do peito dele jorrava luz assim e do alto caíam pétalas, né, sobre as pessoas que iam absorvendo aquela energia que ia caindo do alto sobre elas. Né? E aí então é feita a prece inicial, né? Então quando o coração fala, o céu responde, né? Então quando o coração todos orando concentrados na prece, né? Um raio de luz, né? Subia e tinha resposta do céu, do alto, né? Isso é o Tonini vendo tudo isso, né? Como espírito, né? A luz que subia das pessoas e a luz que descia da espiritualidade amiga ali presente, né? Sob o comando de Jesus, né? E aí então o orador começa a palavra, a ter sua palavra, e aí vem sempre um irmão, seu mentor, inspirá-lo para que ele possa conseguir transmitir o seu recado, né? E cabe ao orador se preparar, né, apesar dele saber que vai receber inspiração, auxílio do seu mentor ou de outro espírito que trabalhe com você com isso. É trabalho do orador se preparar para a palestra, né? Estudar o assunto, ver, né? Elaborar, né? Programar como que ele vai falar e tudo mais. E aí o que o mentor faz, né? Ele retira do cérebro, da mente daquela pessoa, às vezes coisas até que ele nem lembrava mais, e ele vai ajudando a formar as frases. Aí daqui a pouco surge na mente do orador uma coisa que tem a ver com o assunto que ele está falando, que ele não estava nem lembrando quando ele estava elaborando a palestra, ou às vezes até quando está elaborando mesmo. Impressionante como é que a gente lembra do negócio que a gente leu, não sei aonde, não sei quantos, né? É uma coisa assim extraordinária mesmo. E durante a palavra também. Então ele vai movimentando os arquivos de memória, de conhecimentos, de experiências, né, que o orador teve na vida, para que ele possa então ir colocando o assunto, né? Então ele tem que estudar, né? Enquanto ele fala, né, as pessoas do auditório, né, vão se identificando com aquele assunto muitas vezes. Elas começam a pensar na própria vida delas, conforme ele vai falando, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, essa palestra foi para mim, né? Principalmente a primeira vez que a gente vai no centro espírita, normalmente isso acontece. Nossa, eu vim aqui, parece que a palestra foi para mim, né? E aí a gente começa a se identificar com certas situações e começa a pensar na nossa própria vida, refletir no que a gente fez, né? Aí é contado a situação de uma moça que tinha brigado com a mãe na véspera, uma coisa banal, discutiu com a mãe, né? E ele falava assim de tolerância, né? De perdão, de mansuetude durante a fala dele, e aí ela se arrependeu, né? Aquilo tocou o coração dela, e ela programou então fazer as pazes com a mãe, né? Procurar agir de outra forma, se esforçar para agir de outra forma, para que aquilo não acontecesse mais, né? Mas infelizmente muitas vezes, né,
também tem pessoas que ficam, às vezes, distraídas também, né? Ou aquelas pessoas que estão na palestra, assim, com os pensamentos muito, assim, nebulosos, pensamentos negativos, pessimistas, né? Que nada vai dar certo, que eu sou infeliz, que a minha vida é uma tragédia, eu sou um injustiçado, eu não mereço isso, né? Enfim, e aí uma senhora da plateia tinha, né, no peito, assim, uma névoa mental, né, que descia até a área cardíaca, e ela ia sofrer, não ia demorar muito, algum problema, né, dessa natureza, né? Então, o Marcos mostra essa situação para ele, e aí, conforme a palestra vai acontecendo, ela vai mudando, assim, a sua atitude mental, ela vai melhorando seus pensamentos, vão ficando mais otimistas, né, ou assim, menos pesado o teor da mentalidade dela, e essas nuvens vão se dissipando. Mas aí ele fala como se ela purificasse ela, né? Mas aí ele fala que isso só seria mantido se ela mantivesse esse mesmo pensamento, que muitas vezes a gente sai da casa espírita, já pisa lá fora, já volta tudo, né? Enquanto a gente está nesse ambiente, a gente já consegue dar uma desanuviada, uma aliviada na negatividade, mas quando a gente sai, às vezes começa tudo outra vez, né? Então, aí dependeria dela, ela conseguir manter, né, esse digamos assim, esse estado mental, né? Os obstáculos, né? Os obstáculos, normalmente, eles estão dentro da gente mesmo. Os obstáculos para a gente assistir a reunião pública e realmente conseguir o benefício que uma reunião pública nos traz, né? Então, muitas vezes, a gente está na reunião pública pensando no trabalho de amanhã, pensando na briga que teve com a esposa, com o marido, com o filho, né? Pensando na conta que tem para pagar amanhã, pensando no que vai fazer no mês que vem, pensando na viagem que vai fazer, pensando totalmente, o corpo está presente, mas a cabeça está totalmente distante, né? Então, o que acontece? A pessoa não absorve nada da palestra, não aproveita nada, né? Então, assim, isso é uma coisa que ele fala que não é o ambiente que está distraindo nada, é falta de disciplina mesmo, mental da gente conseguir manter o foco naquilo que a gente se propôs a fazer. Afinal de contas, por que a pessoa está na casa espírita? Né? Para ouvir a palestra, para receber, né, os benefícios da casa espírita. Mas ela não consegue nem fazer uma coisa, né, que ela pretendeu fazer, que ela programou fazer, porque a vida consome de tal maneira, né? Aí realmente é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Para melhorar essa situação. Agora, os obstáculos também, outros obstáculos que nós encontramos, o sono, né? Quantas pessoas realmente dormem, né, na casa espírita, né? Eu lembro que a primeira palestra que eu fiz lá na SESI, uma pessoa virou para mim e falou assim: Karina, né, preocupado comigo, né, de primeira vez, a gente fica nervoso e tal. Se fulano, beltrano e cicrano dormirem, não liga, porque é assim mesmo. Olha só, quer dizer, eles sempre dormiam nas palestras, né? Então, assim, é falta de disciplina mental mesmo, é falta de foco, porque vai colocar um jogo, por exemplo, no caso dos rapazes, né, que gostam muito de futebol, para ele assistir, se ele não vai ficar 2 horas pregado, de olho arregalado na televisão, muitas vezes, não é? Para ver um filme, né? Ele vai ficar acordado, enfim. Né? Então, quer dizer, é falta mesmo de focar o interesse, muitas vezes. Às vezes também a influência do obsessor, né? Que a pessoa pode ter um obsessor que ficou do lado de fora, apesar de ter ficado do lado de fora, que normalmente a entrada não é permitida, é claro, para o obsessor não perturbar a pessoa dentro da reunião pública. Mas muitas vezes a ligação mental é tão grande que o obsessor continua influenciando, né? E mesmo na casa espírita, né? Atinge o pensamento um do outro, né? E aí a pessoa que o obsessor não quer que ele escute, que ele se renove, quer que se mantenha do jeito que está, não é? Então, e aí, uma coisa maravilhosa é que essas paredes aqui, elas são muito lindas, na contraparte espiritual, é muito maior do que isso aqui.
Além do auditório, existe um outro assim, né, desenhado dessa forma na ilustração, né? Não sabemos se é exatamente assim, mas o que a gente sabe é que o salão ele se amplia muito além por conta dos desencarnados que são recebidos, que são socorridos à porta, que são permitidos a entrada, conta daqueles que são trazidos para assistir a palestra, né? E eles não escutam só o que o orador fala. É projetada uma tela atrás deles com as cenas do que o orador está falando. Existe um aparelho, né, esse aparelho transforma o que vem na mente do orador que ele vai falar em imagens. Né? Então, se for uma lição evangélica, eles estão vendo Jesus pregando, né, falando aquilo em tempo real. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, assim, isso acende a esperança, reanima as pessoas, os espíritos ali, quando eles escutam a palavra, ainda mais dessa forma, né? Então, assim, eles ficam, né, com outro estado, né, de outra situação vibracional, mental, né, e dali depois eles são encaminhados, né, para um local apropriado para eles seguirem, né, sendo assistidos, né, uma vez tendo consolado. Porque nesse caso só penetraram aqueles que tinham vontade sincera de se melhorarem, né? Eles têm lá o aparelho vibracional na entrada, que eu esqueci de mencionar, que vê isso, quem realmente estava em situação de abertura para receber a ajuda que precisava, né? Aí eles vão ver o setor da evangelização infantil, né? Então lá ele encontra, né, as crianças, os evangelizadores, e encontra uma série de espíritos, principalmente femininos, né? E o Tonini pergunta, né, que espíritos são aqueles, o que eles faziam lá. E eles estavam aprendendo, né, um trabalho dos evangelizadores, e eram principalmente mães que fracassaram na maternidade em vidas anteriores, que estavam aprendendo, né, com carinho das evangelizadoras com as crianças, né, as questões da maternidade. Então você veja, né, como é que é muito além, né, o trabalho de evangelização, beneficiava as crianças, beneficiava, né, os evangelizadores, beneficiavam os espíritos que estavam lá aprendendo, né? Inclusive, vale mencionar que quando a gente trabalha na casa espírita, pode ser que muitos irmãos pensem que a gente está fazendo um favor, né, para a casa espírita. Não, o maior beneficiado é sempre a gente, né, sem dúvida nenhuma, né? A casa espírita que está fazendo o favor de nos permitir servir, né, de nos dar essa oportunidade valiosa, porque a gente cresce demais, a gente aprende muito, a gente se transforma mesmo em diversos sentidos da vida, né? Então, assim, porque na verdade o serviço é uma honra, que acho que assim não dá nem para descrever o tamanho da honra que é ser um trabalhador sincero na seara do Cristo, né? Não pode haver patrão maior ou melhor do que esse, né? Enfim, mais grandioso do que esse. Os serviços exteriores, né? Conforme eu disse, os trabalhos eles não ficavam só na casa espírita, né? Que eles faziam? A gente tem normalmente na casa espírita um caderno, às vezes caixa de pedidos, né, que a gente coloca os nomes das pessoas para quem a gente gostaria, queria que fossem auxiliados, que precisam de ajuda, que nós sabemos, são da nossa família, nossos amigos, enfim. Então, o que eles faziam lá? Eles tinham um caderno e eles têm uma espécie de um sensor, né, que aí eles colocavam lá, iam passando pelos nomes no caderno, e havia nomes que brilhavam. Quais eram esses nomes que brilhavam? Eram aquele pedido que foi escrito com o máximo de amor, de carinho, de vontade verdadeira de auxiliar aquela pessoa. Porque às vezes a gente pode colocar o nome no caderno de uma pessoa, na caixa de pedidos, assim, né, mecanicamente, né? E, no entanto, da mesma forma que quando a gente fala, a gente emite a nossa energia no que a gente fala, né, a nossa vibração do sentimento que a gente está colocando na palavra, ela é transmitida também, né? Por isso que tem aquelas pessoas, né, que têm autoridade moral, você sente a autoridade moral. A gente teve com o Raul Teixeira nesses dias, né, lá na sede,
E assim, quando ele fala, né, com toda a dificuldade que ele tem para falar ainda e tudo, fica um silêncio assim, mental, né? Por causa da autoridade moral que ele tem, né? Tem um peso a palavra dele, né? Como de tantos outros, né? Então seria isso. Então quando a gente fala, a gente coloca a energia do nosso sentimento quando a gente está falando. E da mesma forma quando a gente escreve também, né? Então esse sensor identificava aqueles pedidos mais sentidos, né? E esses pedidos eram atendidos. Então eles identificaram o nome de um irmão chamado Ricardo Andrade, e quem fez o pedido foi a mãe dele. E eles localizam então a mãe dele na plateia. Aí eles localizam o que aconteceu. O filho dela, a mulher dele, tinha abandonado ele com os filhos por outro homem, então ele estava num estado depressivo terrível, né? E aí então eles foram lá ver, eles viram qual era a situação e foram até o lar dele para poder ajudá-lo, né, nas suas possibilidades, né, para poder então promover a melhora, né, desse irmão, para que ele pudesse seguir em frente, né, com a vida dele e tantos outros casos, porque quando a gente está aqui, a espiritualidade está analisando cada um de nós, né, a situação de cada um de nós, está nos tratando, está examinando o nosso corpo físico, está nos transmitindo alguma energia já, entendeu? A gente não fica aqui, eles já estão de olho em cada um de nós, né, para saber em que eles podem nos ajudar. Claro que conforme o merecimento, conforme aquilo que nos for útil na nossa caminhada aqui na Terra. Porque às vezes uma cura, igual Jesus não curou todo mundo. Por que ele não curou todo mundo? Porque a cura para alguns ia ser pior para aquele espírito, né? Porque às vezes a pessoa estando sadia, ela tem mais condições de derrapar no erro do que aquele que está doente, do que estando doente, que a doença trava um pouco, né? Ensina, né, pela dor e impede que ele erre mais ainda, né? Então seriam situações assim. Então todos são avaliados na lei de causa e efeito, na justiça divina, em relação ao auxílio que vão receber, né? Então, aí depois eles vão observar o trabalho dos passes, né? O trabalho dos passes, né, como a gente sabe, é uma parceria, né, entre os encarnados e os desencarnados que atuam nesse trabalho. Os desencarnados, os espíritos que atuam nesse trabalho, eles são amplos conhecedores de fluidos, de perispírito, de manipulação de fluidos, tá? E eles vão então auxiliar os encarnados nessa transmissão. Então é uma mistura de fluidos, né, dos desencarnados com os fluidos dos desencarnados, né? E o fluido vai penetrar no perispírito primeiro, não é? Porque o perispírito, como a gente sabe, é o corpo intermediário entre o espírito propriamente dito e o corpo físico, não é? É o corpo espiritual, né, que sobrevive à morte do corpo físico, e o perispírito é o responsável pela manutenção do corpo físico. Tudo que acontece no corpo físico, exceção aos traumas, né, que vêm externos, né, de doenças, primeiro começa no perispírito primeiro, né? Então eles atuam no perispírito e o do perispírito passa para o corpo físico, né? Então, assim, é um trabalho muito importante, ajuda muitas pessoas. Às vezes uma doença que está se projetando, né, por questões, problemas da alma, desequilíbrios da alma, já começa a surgir no perispírito e daqui a pouco surge reverbera, vamos dizer assim, no corpo físico, às vezes já é debelada pelo trabalho do passe. Né? Por isso que a gente não tem o direito de dizer quem precisa ou quem não precisa tomar passe. Que em muitas casas espíritas, às vezes existe essa cultura, né, de fulano é passe, fulano todo dia só quer passe todo dia, deixa a pessoa tomar passe, né, que o passista faça a sua parte, serve ele, faça a sua parte, não é? O resto é com Deus, não é? Então, é isso que acontece. Então, a gente é um trabalho realmente que ajuda muito mais do que a gente pode imaginar as pessoas. Claro que sempre na casa espírita a gente nunca vai orientar a pessoa, por exemplo, interromper o tratamento médico, né? O tratamento médico, né, da Terra é fundamental, né? O passe é um auxílio, assim como é um auxílio, né, um coadjuvante, é um complemento importante, muito importante também, assim como a água fluidificada, né? Que eles também vão observar
como que a água é fluidificada na casa espírita. Então existem aqueles técnicos também dessa área, do setor lá de enfermagem, que às vezes, né, são colocados os vidros, né, com o nome da pessoa doente, né, nas casas espíritas. E aí, nesse caso, eles colocam as substâncias apropriadas para aquele problema daquela pessoa, né? Eles reúnem aquelas energias, as substâncias da natureza, fazem, né, um preparado, aquelas ânforas, né, que a gente viu num dos primeiros slides, e colocam ali na água para aquela pessoa, né? E também a água fluidificada geral, ela é para... que não é específica, né? Ela vai fortalecer, ela vai revigorar, ela vai dar ânimo para aquela pessoa que vai tomar água fluidificada, né? Então a espiritualidade magnetiza isso, não precisa fechar o vidro, porque essas energias, esses fluidos, essas substâncias, elas atravessam a matéria sem qualquer problema, tá? E ele fala, né, sobre a saúde e enfermidade. Ele fala que a maioria, né, da grande maioria das doenças, elas começam no espírito, nas doenças da alma, né? Se a gente for estudar as obras, principalmente de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, principalmente, a gente vai entender que o espírito comanda todo o funcionamento do corpo físico, né? Porque a gente desenvolveu em milênios de evolução por automatismo, né? A gente não pensa, agora eu estou fazendo a digestão do que eu acabei de jantar, vou quebrar as moléculas, não é assim. A gente automaticamente, né, a gente coordena isso tudo. Então, quando o espírito está em desequilíbrio, né, esses processos eles não vão acontecer de maneira natural ou saudável ou a ponto de manter a saúde da pessoa, né? Então, o que acontece? Quando o espírito está desequilibrado por culpa, né, por rebeldia, enfim, por ódio, por inveja, qualquer mazela, né, muitas vezes esse desequilíbrio vai acometer alguma enfermidade no corpo físico. E qual enfermidade que você vai ter? Você vai ter enfermidade normalmente conforme a herança genética que você tem, né? Se a sua família tem tendência diabética, a diabetes, muitas vezes você vai aparecer com problema de diabetes. Se a sua família tem tendência a ter problemas de estômago, pode ser que você tenha, né, um câncer de mama, por exemplo, que a gente sabe que tem essa afinidade genética. É por isso, você vai ser atingido, nos casos mais graves, naquele ponto em que a sua genética, que aí é herdada dos pais, é sensível, tá? Então, claro que existem as variações, isso não é geral, né? Isso varia muito, mas de forma resumida e muito comum, é dessa forma que acontece. Então, assim, a gente tem que procurar realmente manter a saúde da alma, né, do espírito, né, pensamentos saudáveis, pensamentos positivos, pensamentos que elevem, condutas que realmente acrescentem ao espírito imortal, né, que realmente isso é que a gente leva, né, para o mundo, e para manter também a nossa saúde física, para a gente poder trabalhar mais, né, aproveitar mais essa grande oportunidade de existência aqui na Terra. E o atendimento fraterno era outro serviço da casa, né, era feito por um irmão muito preparado, né, que já tinha grande conhecimento da doutrina espírita, né? Quem faz atendimento fraterno deve ter um conhecimento razoável da doutrina para poder saber orientar, não é? E existia uma irmã, né, que fazia esse trabalho junto com ele, né, principalmente uma irmã. E aí ele então estava lá se preparando para receber as pessoas que chegavam. E chegou primeiro um senhor. Então a espiritualidade avalia aquela pessoa, examina os órgãos internos, né, vê qual é a necessidade. Esse senhor tinha uma doença, né, preocupante, e estava lá no atendimento fraterno, né, e aí ele então acolheu esse senhor, esse irmão, né, deu palavras assim de bom ânimo, né, orientou para ele continuar seguindo a medicina da terra, mas para ele tomar água fluidificada, né, para ele tomar os passos, assistir às reuniões,
ler coisas que fossem positivas, né? E enquanto isso os espíritos iam tratando ele ali, né, na sua necessidade. Né, o atendimento fraterno ele deve ser feito assim com muita cautela, com muito tato, com muita abertura para a pessoa falar, né, deixa a pessoa falar o que ela quiser, depois você entra com alguma palavra, sem emitir juízo de valor, sem julgar, né, sem ou querer doutrinar a pessoa para o espiritismo, né, o objetivo não é esse, o objetivo é realmente acolher, ouvir, porque às vezes só de você ouvir a pessoa já sai melhor, né? Ouvir e dar palavras de fortalecimento, né, alguma orientação nesse sentido, né, para que a pessoa se sinta melhor. E a gente sabe que o atendente ele não vai estar sozinho, a espiritualidade também vai estar fazendo o seu papel e a pessoa vai sair muito melhor, né? Teve um outro caso também que é narrado, uma irmã que ela entra também para ser atendida, e ela fala, olha, eu estou numa situação, eu sinto uma aflição, uma depressão, eu tenho vontade de dar cabo da minha própria vida, eu não tenho um motivo que eu veja assim na minha vida que justifique isso, mas eu me sinto desse jeito. Aí eles verificaram que ela tinha um processo, um obsessor de outra vida, né? Ele tinha sido marido dela, eles moravam numa fazenda lá no Nordeste brasileiro, e ele amava muito ela, mas aí ela traiu ele, foi embora com outro homem, né, roubou uma quantia expressiva dele, e ele então ficou nessa raiva, nesse ódio dela e perseguia ela, né? Aí ela deu ordem lá para o pessoal da vigilância para deixar ele entrar, porque ele tinha ficado lá de fora, né? E aí ela estabelece um diálogo com ele, né, a respeito disso, né, para que ele pensasse no que ele estava fazendo, que aquilo não ia levar a nada a ele, que aquilo ele só se prejudicava, etc, etc. E ele acabou, né, assim, digamos assim, cedendo, né, e foi encaminhado. Né, você veja, né, até um tratamento desobsessivo, né, conseguiu ser feito, né, nessa ocasião. Aí depois, quando acaba a reunião espírita, tem a confraternização, né, que é dito na obra que a confraternização também é um trabalho espiritual. Né? Então, é falado que quando as pessoas, acaba a reunião, as pessoas ainda ficam na casa espírita conversando, né, às vezes tomam um chá, né, tomam um cafezinho junto, né, se reúne, é que essa casa já consegue ter uma coesão, já consegue ter uma estrutura quase que familiar, né? Porque o centro espírita deve ser assim, deve ser uma família espiritual, uma família concentrada nos mesmos objetivos, no mesmo ideal, né, na mesma força, né, na mesma coragem, né, de trabalhar, de querer um mundo melhor, não é? Então, quando isso acontece, isso significa que a casa está bem, né? E aí, nesse meio tempo, nas conversações, os espíritos também nos inspiram nas nossas conversas. Né, boas ideias, né, boas intenções, né, enfim, as simpatias. E familiares nossos também vêm nessas ocasiões para estar conosco, para matar a saudade, né, para se fazerem presentes, nos abraçar, mesmo sem que a gente veja, né, porque eles também gostam dessas, digamos assim, dessas ocasiões em que as pessoas estão reunidas em clima fraternal, né? Então, quer dizer, a espiritualidade também trabalha nessas ocasiões de confraternização, tá? Você vê que em nenhum momento é desperdiçado para que o bem seja semeado pela espiritualidade, né? Então, eles têm um encerramento, né? Eles fazem o encerramento da noite. E aí eles vão, né, vendo, né, para aquele grupo de irmãos socorridos, para onde que seriam levados, avaliam os atendimentos, fazem um plano de auxílio para os desencarnados, para as pessoas que estão em casa encarnadas, né, para aqueles irmãos que saíram da reunião, fazem um plano de auxílio, né, entre eles, né, você veja que maravilha. E no final, né, eles então se reúnem, né, olha que imagem maravilhosa de união, né, de todo mundo de mão dada, abraçado, assim que deve ser uma casa espírita, né, o trabalho, a visão de... a gente sabe que tem os problemas, os desentendimentos, né, as contendas, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, faz parte,
da nossa situação de encarnados, né? Da nossa situação evolutiva. Mas que esses problemas, essas diferenças de temperamento tal, elas não prevaleçam, né? Que se surgir algum entendimento, vai haver mesmo, né? Nós estamos assim ainda, mas que isso se resolva, né? O problema não é, né, o desentendimento, vai ocorrer, é ilusão, gente. Então todo mundo vai ser hipócrita, né? Todo mundo vai ser, não está sendo verdadeiro, né? Se no caso não haja, mas que no final de tudo sempre haja isso, essa união, né? Esse entendimento de que, apesar das diferenças, nós somos unidos no mesmo desejo sincero de servir, de aprender, não é? Então eles se reúnem lá e fazem uma prece, né? Agradecendo uns aos outros, e eles fazem uma prece que serve para nós encarnados também, né? A Jesus, uma prece de encerramento, né, que eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para a gente orar junto, né, que, como eu disse, serve para a gente, que o Joel fez, né, o líder da casa. Então, diz assim: Senhor Jesus, divino amigo e companheiro de todas as horas, eis-nos aqui os tutelados teus na realização do dever que nos compete encetar. Reconhecemos-nos ainda distantes da tua luz e glória. Entretanto, esforçamo-nos por realizar o melhor ao nosso alcance na tua seara de amor. E recordando as tuas palavras, repetimos agora: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Senhor, sabemos que trabalhamos não por méritos alcançados, mas por necessidade de reparar os nossos equívocos pretéritos. Agradecemos-te, Senhor, esta seara do bem com que nos honra a oportunidade de servir em teu nome. E porque nos reconhecemos carecedores do teu eterno amor, rogamos-te o auxílio de sempre. Ensina-nos a perseverança construtiva e o amor que edifica. Envolve, Senhor, em tuas bênçãos sacrossantas os nossos irmãos que ainda hoje não desejam a autoiluminação através do arrependimento sincero. Auxilia-nos a fim de que possamos auxiliá-los e guarda esta casa em tuas vibrações de paz, que assim seja. Então, meus irmãos, que nós possamos então refletir sobre tudo isso, agradecer muito o amparo da espiritualidade, agradecer muito por nós podermos estar, né, frequentar uma casa abençoada como essa. Bom, muito obrigada pela atenção de todos.